às ruas e becos da cidade, aos caminhos e valados, trazei-me cegos, paralíticos, coxos, porque os convidados não eram dignos da ceia. É interessante lembrar que esta grande ceia faz-nos refletir a grande celebração nupcial descrita em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, quando a igreja, a noiva do Cordeiro, será apresentada aos habitantes do céu. Entretanto, o que nós aprendemos aqui é que o Senhor fez um convite, e quando aquele servo sai para buscar os paralíticos e os coxos nas encostas das estradas e volta, ele diz ao seu senhor: feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Esta parábola, amados, revela-nos o interesse de Deus de dar continuidade a um relacionamento de amizade e comunhão com a nação de Israel, os primeiros convidados, como ele havia mantido com Abraão, Moisés, Davi e outros servos seus, cujos nomes constam nas páginas veterotestamentárias. Mas esta parábola também revela como Israel, não compreendendo este interesse de Deus, rejeita o convite. Mas é interessante que de forma bela esta parábola revela a infinita graça de Deus, que em vez de abrir mão do homem de uma vez por todas, estende esta graça a toda a humanidade. É aí onde ele diz: já que os convidados não querem, trazei-me os paralíticos das ruas, os coxos dos becos, os cegos dos caminhos. Ou seja, todos quanto querem participar da ceia, recebem o convite em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que fica notório aqui é que Deus, em sua infinita graça, não abre mão do homem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O profeta Jeremias, no seu salmo de lamentação, capítulo 3, versículo 21, declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. A palavra mais bela da Bíblia é o que se revela nesta parábola: graça. Porque pela sua graça, Deus nos contemplou em estado de miséria, nas ruas e sarjetas, e se interessou por nós. É isto que Satanás não consegue entender e tem inveja de nós, porque Satanás, na eternidade, criado como querubim, em perfeição, para o louvor da glória de Deus, decaiu desta perfeição
perdeu a graça e não tem chance de restauração. Eu e você, gerados em pecado, concebidos em iniquidade, cheios de defeitos e imperfeições, Deus olha para nós da sua glória e se interessa pela nossa vida. O nome disto é graça. Eu tenho pregado sempre e dito que salvar o homem é a prioridade de Deus. Salvação de almas é a prioridade de Deus. Tudo que Deus faz na Bíblia é para salvar. E devo dizer, sou pentecostal, gosto de ver Jesus batizar com o Espírito Santo, amo ver paralítico andar, acho extraordinário mudo falar em línguas. Mas Jesus não morreu para curar enfermos, Ele curou antes de morrer. Jesus morreu para salvar pecadores, que é o projeto de Deus. E isso é tão sério e tão perfeitamente revelado na Bíblia, que eu imagino que quando Jesus chegou ao céu, na sua ascensão, Ele fez uma reunião com os anjos e disse: olha, quando eu curar um paralítico lá embaixo, pode deixar que a minha igreja me adora. Quando eu ressuscitar um morto lá embaixo, pode deixar que a minha igreja me glorifica. Mas quando eu salvar uma alma lá, vocês não fiquem calados aqui em cima. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende, aleluia, ainda há lugar onde? Em primeiro lugar, ainda há lugar no coração do Pai, no coração de Deus, ainda há lugar para você. Deus não consegue esquecer a necessidade de salvação que há no homem, e Ele espera que o próprio homem reconheça esta necessidade. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, Jesus narra uma conhecida parábola chamada do filho pródigo. E ele descreve como um filho de um homem pede a herança, o que no contexto judaico era uma humilhação, era uma afronta. O filho pedir a herança do pai ainda vivo, no contexto judaico, era mais ou menos como dizer: não aguento esperar a sua morte, me dá logo a minha parte. E ele recebe a herança e vai embora. E Jesus descreve sobre como aquele rapaz gastou tudo, dissolutamente, que no modo de entender do judeu, seria viver de orgias, de pecado, completamente distanciado da obediência à lei mosaica. Mas quando ele acaba com seus bens e entra numa crise financeira e perde os amigos e vai trabalhar com porcos, o que para o hebreu era a maior das humilhações a que o judeu poderia ser submetido, e deseja comer da comida dos porcos, ele para, repensa e diz: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. E aquele jovem ensaia um discurso para convencer o seu pai de recebê-lo. E ele diz: eu vou chegar lá e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti,
não sou digno de ser teu filho, me recebe como jornaleiro. Ele programa o discurso e volta para casa. Mas o texto revela, e eu acho extraordinário isso, a Bíblia diz que o pai o viu de longe. É como se o coração do velho pai aguardasse o retorno do moço. É como se o coração do velho pai palpitasse com a chegada do seu filho. E quando ele o vê, a Bíblia não diz que o jovem correu ao encontro do pai. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro do jovem. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, num sinônimo de amor. E ele ajoelha e diz: pai, o discurso: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser filho, me recebe como jornaleiro. Eu acho interessante que o pai não responde. Ele não diz levanta e entra, não. Ele não diz vem cá filho, eu estava com saudade. Ele chama o empregado e diz: trazei sandálias. O jovem entendeu. O jornaleiro, o escravo, não usava sandália. Quem usava sandália era o filho. Quando o velho pai disse trazei sandálias, o jovem entendeu que o pai estava dizendo: eu não te quero como escravo, eu te recebo como filho. De repente, já calçado, sou filho, é bom demais. O pai diz ao outro servo: agora traz anel. Por que o anel? Porque quando a herança era dada, o anel era tirado. Ele não tinha mais direito à herança. Quando o velho pai diz trazei anel, o jovem entendeu. O pai estava dizendo: eu devolvo a herança que você perdeu, porque ainda há lugar. Salmos de número 103, versículo 13. O salmista diz: como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Malaquias capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz: naquele dia pouparei os que são fiéis, assim como um pai poupa ao seu filho que o serve. Ainda há lugar no coração do pai. Você desanimou da graça, esfriou na fé, desistiu de continuar, mas o coração do pai continua aberto para a tua vida. Eu tenho um filho de 8 anos. Cerca de 3 anos e meio atrás, eu cheguei em casa de viagem, ainda estava tirando as malas do carro, e o meu menino chegou com a palma na mão estendida e disse: papai, eu sei que mereço ser castigado, pode bater. Eu perguntei para ele: o que você andou fazendo? Você não deixa nem eu chegar em casa. Ele disse: não, eu sei que a minha mãe vai falar, não tem jeito, então eu já estou aqui admitindo, eu errei. E eu perguntei para ele: o que você fez? Vamos entrar. E entrei, abracei, beijei. De repente ele